acho que é legal a gente começar a tentar entender, então, o que exatamente é a ansiedade, assim? O que aconteceu ali com você, já aconteceu comigo, acontece ali na vida, já acontece na vida de todo mundo, de existir essa emoção, existir esse sentimento que tá mais aflorado ali. Uma ansiedade mais do que deveria. Quem sabe que a ansiedade é normal, em momentos específicos. TAG mesmo, né? O transtorno. O que acontece ali na neurociência e na psicologia pra acontecer isso? Então, na minha vida, tem um ponto, e que é um pouquinho diferente, mas talvez seja o seu caso, né? Que é o TDAH. Eu fui diagnosticada com TDAH na infância. Eu era aquela criança menino maluquinho, que não parava, extremamente hiperativa. Até hoje eu sou hiperativa, mas assim, fica mais ali na perna. Eu falo que eu tô mexendo. Mas o TDAH, o que ele é? Nada mais é que um transtorno do neurodesenvolvimento que traz essa hiperatividade mental. É muito pensamento. É o que eu falo, não é falta de atenção. É só muito pensamento para várias áreas, né? A gente às vezes não consegue focar ali em uma. Isso de ter muito pensamento traz o quê? Um cérebro mais ansioso. Porque muito pensamento que junta com uma insegurança, o TDAH normalmente é inseguro. Eu conto que quando eu era pequena, na escola, eu tinha tanta insegurança para falar, para ler, aquelas rodinhas que a gente tem que ler em voz alta, que eu contava os parágrafos para saber em qual que ia cair em mim, que eu já ficava treinando para eu ler e não comer letra. Exato, não comer letra, ou então não falar alguma coisa errada. Porque a gente fala, às vezes eu tô falando aqui rápido e eu confundo uma palavra. Sim. O nosso cérebro, ele é assim, isso gera insegurança. Então, quando junta essa insegurança do TDAH, mas o cérebro muito rápido, traz a ansiedade. É uma porta aberta, né, para essa comorbidade que é a TAG. E a TAG, ela nada mais é o que eu sempre falo, que o seu sistema nervoso simpático ativo. Porque o que acontece? O certo é o córtex. O córtex pré-frontal, ele é razão, raciocínio. O certo é todas as informações passarem por ele, para você conseguir elaborar o que você vai falar, pensar antes de falar, ser uma pessoa mais sensata. Mas o ansioso, ele não consegue isso. Já viu o ansioso em briga de casal? ele não consegue. Por quê? Tem o sequestro de informação da amígdala. A amígdala, ela sequestra essa informação que iria passar pro córtex, não vai pro córtex. E aí a pessoa já fala sem pensar. O ansioso, ele é muito assim. Aí depois desse pensamento vai lá pra ruminação. Por que eu fiz isso? E a pessoa já vai ficando mal. Aí já traz até um pouquinho de depressão ali, né? Aquele pensamento muito no passado do porquê que foi assim. Então, como não acionar a ansiedade? Qual que é o primeiro passo? Mindfulness. Porque você vai estar no aqui agora e você não vai deixar seu pensamento ficar indo lá pra longe, ou pro futuro, ou pro passado. Mas é muito difícil quando você tá ansioso, tipo, eu vou parar de sentar. Eu falo isso pros meus pacientes. Quando eu peço esse exercício, eu já falo, olha, não vai ser fácil de primeira. Não vai. Só que você não vai na academia? Você não faz musculação? Mindfulness é musculação do cérebro. É a única forma de exercitar seu córtex pré-frontal. Tem que exercitar. Não tem como. E é algo que é difícil. Pra mim foi difícil no começo, não foi fácil. Eu conto, parece que foi assim, né? Virada de chave. Ela melhorou. Não foi algo tão tranquilo assim. Foi barra que eu passei. Mas deu certo. Porém, tem que fazer o exercício. É algo que no seu dia a dia você tem que estar observando. No começo ele vai ir muito, ele vai escapar muito pro futuro e pro passado. Aí é onde entra o diário. Tem que fazer o diário, eu peço para todos os meus pacientes. Porque se no dia a dia você percebe, por exemplo, tem um pensamento que tá fixo. Por exemplo, vamos voltar pro exemplo da palestra. Ou de fazer uma apresentação. Vou apresentar e aí tá o pensamento fixo que eu não dou conta. Ou então, estou em um relacionamento amoroso e tá um pensamento fixo do porquê que ele não tá me respondendo. Hoje ele tá demorando mais a responder e o pensamento fixo. Por que ele não tá respondendo? Esse pensamento fixo, se você leva para analisar, coloca ali no diário, leva para sua psicóloga, ou dá para analisar sozinha através dessas ferramentas que eu tenho. Eu posso disponibilizar algumas. Vou colocar lá no meu Insta. A pessoa começa a
raciocinar. Será que ele tá me respondendo porque eu fiz algo de errado, que é o pensamento ansioso? Ou porque ele tá ocupado? Ou porque ele tem um apego evitativo e ele não quer conversar agora? Podem ser 1 milhão de coisas, né? E aí a gente tem Exato. esse hábito de tentar adivinhar o que o outro tá pensando. E focar que é algo negativo com você, né? Exato. Eu fiz algo de errado. Exato. Então, esse pensamento ansioso vai levar ao sintoma. Vai ter uma hiperatividade na amígdala. E aí, o que acontece? Liberação de cortisol. Aí, reduz enzimas digestivas. E com isso vem 1000 sintomas, que são esses sintomas que a gente sente. Palpitação, aquele nó na garganta e todos aqueles sintomas. Eu gosto muito de falar o seguinte: a gente precisa desmistificar o que é ansiedade. Por quê? As pessoas ficam com medo desse sintoma. E quanto mais elas têm medo do sintoma, mais elas alimentam a ansiedade. Porque elas fogem do contexto ansiogênico. Então, já que eu não quero que o meu namorado não fique sem me responder, porque ele ficar sem me responder me causa ansiedade, eu vou ficar no pé dele e eu vou brigar e vou falar pra ele que ele tem que falar comigo todos os dias, tal hora. Eu já tive paciente que fez isso. Chegou pra mim, tá tudo resolvido. Porque eu... Tenta meio que buscar o controle daquele ambiente. O controle, né? Que você não vai controlar e só vai piorar. E tá tudo resolvido. Porque agora eu combinei com ele que todos os dias, em tal horário, ele vai me ligar e vai ficar comigo na ligação. Então a gente vai conversar todos os dias, aí eu não tenho ansiedade. Eu falei, tá tudo resolvido. Tá assim. Gente, isso só piora. Não tente controlar algo que tá aqui, muda aqui, é mais fácil. Porque se não for essa situação, vai ser outra. E essa situação também vai dar problema. Primeiro, você tá sendo extremamente abusiva com um cara no sentido de cobrar algo que às vezes ele não dá conta de fazer. Esse, por exemplo, não deu conta de ligar. Ele tinha um apego evitativo. Então, não tem como você querer controlar tudo. A gente tem que entender aquilo que a gente não controla, porém temos que focar naquilo que a gente controla. E o que a gente controla? Nossas ações, emoções, a forma como nós vamos reagir. Ou seja, autoconhecimento é tudo, porque controlando isso a gente consegue até transformar um pouco daquilo que a gente não controla, né? De forma assertiva. Às vezes a situação seria péssima, só que aí você é assertivo, melhora um pouco a situação. Então, tem que focar em você. É o que eu falo. Quando você tá muito... Isso eu vi na minha vida. Nessa época de ansiedade, parece que eu tava aqui e as pessoas aqui. Então, os espinhos das pessoas entravam em mim. Doía, sangrava. Qualquer coisa, às vezes a pessoa falava alguma coisa boba sobre o meu comportamento, ou dava uma opinião que eu não gostava, era um espinho que sangrava, aquilo ficava gigante na minha cabeça. Acontecia de, a pessoa falar algo que não necessariamente era pra você ou com você, mas aquilo te atingia? Sim, a ansiedade faz isso. A ansiedade, ela faz a gente imaginar que é tudo sobre a gente. Às vezes a pessoa deu uma indireta pra outra, a gente já tá pegando aquela indireta pra gente. A ansiedade, ela é terrível. Eu via ela como se fossem pensamentos que não eram meus. É muito pesado. É como se fosse um segundo cérebro pensando um tanto de bobagem que você não quer pensar. Eu lembro que nas minhas crises eu falava, gente, eu não quero pensar nisso, por que eu tô pensando? Só que quando você faz isso, você tá lutando contra ela. E não adianta lutar. Só melhorou quando eu aceitei, entendi e aprendi a lidar. Então, nisso da gente tentar fugir, você fica aqui, todos os espinhos entram em você. Quando você trabalha o autoconhecimento, entende o que ela é, que nada mais é que uma ativação do seu sistema nervoso simpático. E que é possível você mudar isso através dos pensamentos, porque pensamento leva emoção, que leva comportamento. Simples, é isso. Você começa a crescer aqui. Com o seu autoconhecimento, você chega num nível que as pessoas podem falar o que for aqui, que o espinho não entra, você tá lá em cima. Isso eu vi acontecendo na minha vida.